temperatura, o sal que desce diminui sua solubilidade. Verdade também. Então eles vão dar gráficos para vocês e a partir dos gráficos fornecidos ou dados, obviamente você vai fazer essas análises pontuais. Então a gente vai agora para uma outra parte que é bem interessante, bem fácil, sinceramente, mesmo que muita gente não goste, queridos, que é o seguinte: como a gente viu agora que a água ela não consegue dissolver quantidades infinitas de um soluto na sua dimensão, no seu espaço, não é? Fornecido. Agora tem mais uma coisa que é importante e que a gente vai conversar agora. Como esse soluto se espalha na água? Como é que ele se espalha na água? Lembra que eu comentei com você? Tipo, quando eu jogo, vamos supor, sei lá, vou colocar aqui o açúcar. Quando eu jogo açúcar na água, o açúcar ele se concentra numa ponta ou na outra, mais do que em outras regiões? Se você tomar, por exemplo, Coca-Cola, o gosto do primeiro gole é diferente do gosto do segundo gole? A resposta deve ser não, né? Definitivamente não, tem que ser sempre igual. Porque na natureza, por uma questão de entropia, que é o grau de bagunça ou liberdade e agitação das moléculas, os sistemas eles sempre acabam tendo uma agitação padrão, que a gente vê pela temperatura. Então quando você joga um sal na água, depois que as partículas se acomodam, elas vão ficar com a mesma agitação, ou seja, com a entropia igual em todas as partículas. Isso mostra, para quem está interpretando, que as partículas do soluto elas vão se dispersar de forma uniforme ou homogênea ao longo de toda a solução. Só que parece algo bem simples de fazer entender. Só que a minha experiência me mostra que muitos alunos não conseguem entender algumas coisas que são bem claras acerca disso. Eu quero que ninguém tenha dúvidas quanto a isso. Por isso, eu vou mostrar uma coisinha chamada para você de concentração. A concentração é uma grandeza, pessoal, que determina o quanto tem de soluto por volume de solução. E para começar a explicar isso para você, eu vou fazer desenhos bobinhos, infantis, desenhos simples, com quantidades com bolinhas e volumes com quadradinhos, para você entender. E também para instigar, assim, estimular a compreensão de vocês, eu vou fazer uma pergunta bem fácil, bem simples para ti, ok? Eu vou colocar aqui 6 bolinhas, tá? 6 bolinhas. Esse é o meu soluto. Soluto, 6 bolinhas, ok? Olha o que eu vou fazer agora para você. Dá uma olhadinha. Aqui, fechou? Beleza. Beleza. Tá aqui a solução. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui 1 litro. Vou colocar drink mix. Drink mix, muito drink mix. Seja lá o que for o drink mix. Parece. Drink mix. Vamos ver a concentração do drink mix? Olhem o número, por favor. Foquem nesse número. 2,29 baixo astral, né? Ah, tá. 2,3. Pode ser? Beleza? 2,3. Todo mundo focou em 2,3? Vocês têm memória boa? Conseguem guardar por alguns segundos 2,3? Invejo a memória de vocês. Invejo. 2,3. Fechou? Beleza. Tirei o meu medidor de concentração. Agora eu vou fazer o seguinte. Olha só. Olha pro 4. Olha lá. Eu vou abrir a torneirinha. E aí? A concentração aumentou ou diminuiu? Quando você toma Coca-Cola, e aí você está ingerindo açúcar. Quando você toma o primeiro gole, você está diminuindo a quantidade do açúcar que estava dentro da latinha, sim ou não? A quantidade de açúcar. Você tem uma latinha de refrigerante, você não está diminuindo, sim ou não? Então, conforme você vai bebendo sua Coca-Cola, a concentração de açúcar vai mudando? O que tu acha? No rótulo da Coca-Cola tem uma coisa chamada de tabela nutricional no informativo. Lá tem um monte de informações, tipo quanto tem de açúcar por volume na Coca-Cola. Quando você toma o primeiro gole, o número lá faz assim, ó, e muda? Ah, professor, a minha... Não. Quer ver?
Como é que vai ficar a concentração aqui agora? Vocês guardaram o número? Eu pedi para guardar, vocês não tinham memória boa. Que número que tinha lá? 2/3. Mudou? Por que não mudou? Porque concentração, querido, é como velocidade. Tá? Cada um, obviamente, medindo as suas relações. Mas são grandezas semelhantes. A velocidade é um quociente entre a distância e o tempo. Se eu te disser que eu corri por 2 km, você vai me dizer assim, pô, foi muito rápido. E se eu te disser que eu me movimentei por 20 minutos, você diz, meu Deus, isso é quase o Bolt. Tu não sabe me dizer isso, sabe por quê? Porque eu não estou te dando a minha velocidade. Eu estou te dando só a distância ou só o tempo. E a velocidade é a distância por tempo. Quando eu te dou o volume, ou te dou a quantidade, eu não te dou a concentração. Eu te dou o volume ou te dou a quantidade. A concentração é a razão entre o volume e a quantidade. Assim como a velocidade, você pode correr a 20 km por hora por um trecho de 1 metro. Ou você pode correr a 20 km por hora por um trecho de 1 quilômetro. A sua velocidade é A e a concentração vai ser A. Sabe por quê? Porque o soluto, ele se espalha de forma homogênea nos volumes da solução. Não consigo entender. Vai dar tudo certo. A gente vai ver quantidade em quadradinho e bolinha. Concentração, desculpa. Ó, a concentração vai ser a relação entre as bolinhas e os quadradinhos, ok? Então eu vou mostrar pra você. Você tem 6 bolinhas aqui. 6 bolinhas. 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Observem que para cada quadradinho que eu tenho aqui no meu becker, eu tenho uma bolinha. Vamos supor que a sua boca, ela comporte o volume de um quadradinho, porque o quadradinho é o volume e a quantidade é a bolinha. Vamos supor que você tome o primeiro gole, desse suco, desse sucão, dos sucones. Tomou o primeiro gole, ó, essa porção aqui foi embora, foi para você. Você tomou um quadradinho com uma bolinha com um quadradinho, sim ou não? Deixa eu te perguntar, olha pro lado, como é que ficou? Ó, por quadradinho, quantas bolinhas eu tenho? Nesse quadradinho aqui, quantas bolinhas eu tenho? Uma. E nesse quadradinho aqui, quantas bolinhas eu tenho? Uma também. Aí você vai tomar o segundo gole, pode ser? Toma o segundo gole. Quando você toma o segundo gole, olha ali o que você vai ingerir. Você vai ingerir a mesma bolinha, mesmo quadradinho. Óbvio, salvo as devidas contingências ou particularidades. Eu estou fazendo para você de um jeito super infantil, mostrando que quando você toma esse gole sai daqui, diminui o volume. E você vai ter sempre a mesma quantidade de partículas por volume. Você sempre vai ter uma bolinha por quadradinho. Basicamente é isso. É isso que eu quero dizer para você. Só que na química você não pode medir as coisas em quantidade de bolinhas e volume de quadradinhos. Você precisa de coisas mais, obviamente, digamos assim, precisas, coisas mais informativas. E é por isso que surgem as concentrações. As concentrações são expressões das quantidades do soluto em volumes de solvente ou solução. A primeira concentração, que é a mais popular, é a chamada de concentração comum. A concentração comum é a concentração que expressa massa do soluto em um volume de solução. Soluto por volume de solução. Por volume de solução. Esse volume, pessoal, é obviamente a medida padrão de volume, que é litro, né? Entretanto, como a concentração é chamada de comum, você pode ter em remédios uma expressão de massa, miligrama, pode ser micrograma, o volume também com uma expressão, decimal, centesimal, de litro e assim por diante. Entretanto, você sempre vai ter uma que é meio padronizada, que é o popular grama por litro. Essa aqui é a mais popular que tem. Só que é errado dizer que a concentração comum é grama por litro, porque ela é massa por volume. Você vai ver que hoje em dia há uma relação bem, como eu posso te dizer, não há uma intransigência para com isso. É bem flexível. Eles vão perguntar às vezes em miligramas por litro, miligramas por ml. Se tu compra um remédio, pode vir até em micrograma por ml e assim por diante. Portanto, a comum é a concentração em massa por volume.
A concentração mais popular da química é a segunda, que é até onde a gente vai hoje. Nós veremos as duas primeiras. A segunda se chama mol. Molaridade. Molaridade. Assim. A molaridade é o número de mols do soluto por volume de solução. Só que esse volume da solução tem que ser em litros. Então eu já vou deixar ele até discriminado para você. Porque essa é uma concentração muito analítica, ela é muito importante para a química, então ela é muito precisa. Tem que ser em mol, tem que ser por litro de solução. Tá? Não pode ser para outras relações. Solução. A gente representa aqui como mol por litro, desse jeito. Ok? Então, eu vou fazer algumas pequenas relações para você, para a gente poder progredir aqui e evoluir no nosso raciocínio. Eu vou convidá-los agora a observar a primeira concentração, que é a concentração comum, fazendo algumas relações bem básicas para você entender bem isso. A pergunta vai ser dada pela própria questão. E uma coisa que é intrigante, muitas pessoas me perguntam: ô professor, o que é esse vezes litro na menos 1? O vezes litro na menos 1, pessoal, é a mesma coisa que por litro. Porque quando é na menos assim, é como se fosse 1 sobre litro. Quando você multiplica, dá grama por litro. Então são gramas por litro. O que o aluno deve entender é que isso é uma suposição. É uma hipótese que estabelece uma proporção correta entre a quantidade e o volume. Você não precisa ter 1 litro. Aqui a Maritubino, ela não tem 1 litro de água mineral São Lourenço. Entretanto, está escrito por litro, massa por litro aqui. Por quê? Porque desse modo você tem o mesmo rótulo para a água de 200 ml, 500, 600 e a bombona de 20 litros. Pois o leitor consegue imaginar o seguinte: se eu tivesse 1 litro, eu teria tanto. Como tenho 200 ml, tenho tanto. Então, fica o critério do leitor, a partir de uma referência proporcional de quantidade por volume, fazer quaisquer outras relações. Tudo bem? Então eu quero fazer aqui com vocês algumas pequenas observações para te ajudar a ficar mais rápido. A primeira delas é essa aqui, ó, relação de volume. Eu gostaria que vocês entendessem bem que 100 ml, 100 ml é 1/10 de 1 litro. Então você não deve ler 100 ml, você deve ler 1/10 de litro. Porque isso vai te ajudar a fazer contas super rápidas. Eu vejo alunos bons, às vezes, fazendo essas continhas assim, chafurdando na parte básica, sabe? Tipo, reinventando a roda, redescobrindo fogo, indo lá do inferno para chegar, né, na redenção, para chegar na resposta. Não, querido, quando você tem 100 ml, você tem 1/10 de litro. Significa que se você pegar um pote e colocar 100 ml assim, de solução, você terá que colocar 10 desses frascos aqui dentro para perfazer 1 litro. Por isso que é 1/10, uma 10ª parte. Quer ver uma outra coisa que é importante? Pessoal, 200 ml, quanto que é de 1 litro? 1/5. Você vai precisar de 5 copos de 200 ml para encher esse frasco de 1 litro. Você colocou o primeiro, bota 200, bota o segundo 400, o terceiro 600, quarto 800, o quinto 1 litro. Então, se eu te dou 200 ml e te peço uma relação para 1 litro, você só precisa multiplicar por 5. E a última, para de te incomodar agora. Se eu colocar 250 ml, qual é a fração de litro que eu tenho aqui? 1/4. Porque se eu coloco uma caneca de 250 ml aqui dentro, para conseguir chegar até aqui em cima, eu vou precisar de mais 3. Preciso de 4 canecas de 250 para perfazer 1 litro. Isso é muito importante mesmo. Vamos supor que agora eu coloquei meu drink mix aqui, ó. Tá vendo? E aí eu te dei o seguinte, ó. Quantos gramas tu botou ali? Eu botei 10 gramas. Tá, tu botou 10 gramas em quantos ml? Ó, eu tô olhando aqui, tem 250. Beleza. A pergunta é, quantos gramas eu teria? É uma hipótese. Você deve usar se. E se deve ser uma conjunção.
Pronome não é. Se, o que se estamos no português? É uma preposição? Eu não faço ideia. Mas você deve usar se, entendeu? Se. Usem se. Assim, eu não tenho, mas e se eu tivesse? Se eu tivesse 1 litro desta coisa aqui, quantos gramas eu teria? Então vamos lá. Se eu tivesse 1 litro, 1000 ml, quantos gramas eu teria? Muitos alunos, o que é normal, acham que você deve encher de água até fazer 1 litro. Não foi essa a pergunta. Isso se chama diluição. Eu estou te perguntando se eu tivesse 1 litro disso aqui, com esse gosto, com esse aspecto, com essa proporção entre massa e volume. Como assim? Querido, 1 litro é quantas vezes maior que 250? Quantos 250 eu tenho que botar aqui dentro para fechar 1 litro? Então 1 litro é 4 vezes maior, sim ou não? Sabe qual é a pergunta que eu te fiz aqui? Eu fiz a seguinte pergunta. Ó. Se eu tivesse 4 vezes isso aqui, 4 vezes. Como assim, professor? Ó, 4 vezes com 10 gramas nesses primeiros 250, depois, ó, mais 250 aqui, ó, mais 10 gramas no segundo 250, depois mais 10 gramas no terceiro 250. Já fechou 4, professor? Não, agora fecha. Mais 10 gramas no quarto 250. Qual o volume da solução que eu vou ter agora? 1 litro, foi o que eu te perguntei. Quanto de soluto eu vou precisar? 10, quanto? 4 vezes mais. Então, isso é muito importante. O aluno precisa perceber essa relação para não conflitar com coisas que às vezes ficam inócuas, assim, nativas na cabeça. O aluno pensa assim, mas é que eu boto água, daí ele vai lá para cima. Não é essa a pergunta. Se fosse diluição, estaria correto o raciocínio. Ele não é errado, ele só é válido para outro aspecto. Eu estou te perguntando se você tivesse 4 vezes aquilo ali, se eu tivesse 4 vezes Coca-Cola, se eu tivesse 4 vezes, enfim, suquinho Del Valle, e assim por diante. Bom, para resolver isso aqui, eu só quero mostrar uma última coisinha. Observem a regra de 3 que eu faria. Vou passar para litro 250 ml, ok? 1 litro vai dar X. Esse X por padrão se chama concentração comum. A unidade mais padrão é grama por litro. Então isso aqui é a concentração comum. Isso aqui é o volume. Isso aqui é a massa. Entende? Faz aí a multiplicação em X para mim. C vezes V igual a M vezes 1. C é igual a massa dividido por volume. Sempre que você fizer essa conta, você vai acabar dividindo a massa pelo volume. Portanto, se você quiser, se você preferir, você pode usar uma formulinha. A pessoa tem uma memória fotográfica. Eu adoro fórmulas, você pode usar. Eu não recomendo todas, mas algumas, de fato, eu acho que são super válidas. Vou apontar para você quais são as válidas. Essa, sinceramente, não. Que é muito básico, né? Você é um aluno genial, você não vai precisar disso. Mas é por este motivo que a fórmula fica concentração comum, é massa do soluto pelo volume da solução. Tudo bem? Estão prontos para fazer um exercício? Eu trouxe até no exercício um desenho que eu fiz questão. Esse livro aqui foi um livro que me deu muita dor de cabeça por N trâmites, enfim, exatamente. Mas eu fiz ele com muito carinho, eu escrevi tudo direitinho, a aula está transcrita ipsis literis aí para você ver, vírgula por vírgula. Eu também quis trazer para ti alguns desenhos que são muito alusivos ao que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu quis botar um Becker ali nessa questão, afinal, se o Bruno tivesse tido essa aula, ele não chamaria isso aqui de Becker, por exemplo. Né? E o problema é que eu dei aula para ele, né? Isso me deixa muito triste. É verdade. Isso me deixa muito triste mesmo. Então, vamos lá. Ó, eu trouxe ali para você esse Becker, ok? Tudo bem? Esse Becker, ele vai ter a graduação. Então, a gente vai usar ele para fazer um exercício de abstração. Diz ali, no rótulo de uma garrafa de água mineral, consta que a quantidade de cálcio é de 20 miligramas do íon para cada 250 ml da água mineral. Então, eu peguei aqui a água mineral da Maritubino e coloquei aqui uma São Lourenço, joguei aqui dentro e eu enchi até 250. Vamos encher juntos? Enche comigo ali. Desculpa, Maritubino, caiu. Enche junto comigo ali, enche junto. Enche junto ali, ó. Foi enchendo, enchendo, enchendo. Olha ali, encheu. 250.
Ok. Daí, você tem... Vamos pintar. Pinta ali para você entender. Saúde. Dentro aqui dessa fração... você vai ter uma quantidade de 20 miligramas de cálcio. Esta é a sua água mineral, água São Lourenço da Mário Tubiano. 250 ml, ok? Olha a pergunta que a questão está me fazendo. Se você tivesse 1 litro dessa água mineral São Lourenço, a água mineral da Mário Tubiano, quantos gramas de cálcio eu teria? Ah, professor, não faço ideia. Eu vou botar água aqui até encher 1 litro, eu vou ter 20 miligramas em 1 litro. Não, querido, não foi essa a pergunta. A pergunta foi a seguinte, tá, e se a Mário Tubiano viesse aqui e colocasse mais 250 aqui em cima? Entendeu? E depois ela viesse aqui de novo e colocasse mais 250 aqui em cima. E fosse colocando até encher 1 litro. E aí? E aí? Quantos gramas de cálcio eu vou ter? O que vocês acham? Vou ter? Não sei. Ó, querido, vai ter... Quantos 250 eu preciso colocar para chegar até 1 litro? 4. Eu vou ter 4 vezes isso. Eu vou ter 20 no primeiro, mais 20 no segundo, mais 20 do terceiro, mais 20 do quarto. Isso vai dar 80 miligramas. Então você fez o quê? Ó? 250 ml da água São Lourenço da Mário Tubiano contém 20 miligramas de cálcio. Como eu quero 1000 ml, ou seja, 1 litro da água São Lourenço mineral da Mário Tubiano, isso vai me dar X, que numa conta fácil e rápida vai dar 80 miligramas, que é a mesma coisa que 0,08 grama. Desse jeito. Simples assim. Eu me fiz entender, você entendeu isso sim ou não? Fez sentido, pessoal? Todo mundo entendeu? Beleza. Se você quiser aplicar a fórmula, é só fazer massa pelo volume. Só uma pequena dica, tá, pessoal? Na fórmula tem que colocar as unidades bem corretas. Então a sua massa seria 0,02 grama, que são os 20 miligramas, dividido por um volume de 0,25 litro. Isso vai ter que te dar 0,08 grama por litro. Tá? Você pode fazer com a fórmula também, não tem problema. Aceitamos toda a forma de resolução. Muito bem. Aí de amor também, é assim que funciona. Vamos lá. Tá certo? É isso aí. Tranquilo? Eu me fiz entender? Beleza? Tá, mas assim, explica pro leigo. Você lembra de uma coisa chamada de unidades? Massa, quilo. Depois do quilo, você lembra quem é que vem? Quem é a 10ª parte de 1 quilo? Oi? É uma coisinha que o Enem adora fazer, que é isso aqui. Aqui você tem a tabelinha de conversão, lembra disso? Depois do quilo, quem é que vem? Hectograma. Depois do hectograma, quem é que vem? Decagrama. Depois do decagrama, quem é que vem? Grama. Mas e depois do grama, quem é que vem? Decigrama, o centigrama e, por último, o miligrama. O que está mostrando isso, professor? Muitas soluções têm quantidades de soluto muito pequenas, em miligramas. A gente chama de soluções diluídas. E a quantidade de massa da solução, ela é em quilo, ou seja, tem volumes de litros. Por isso, eu preciso de você. Eu preciso que tu explique para mim, pobre singelo canoense, qual é a diferença entre o quilo, que tem o volume de 1 litro, afinal, a água, que é majoritária nesses casos, ela tem densidade de 1, então 1 litro de água tem uma massa de 1 quilo. Então eu preciso que tu me ajude aqui, ó. Litro, quilo, quilolitro, litro, quilo, litro, quilo, quilolitro. 1 quilo, ou litro ou quilo. Passa ele para grama, 1 quilo tem quantos gramas? 1000. Vou sair daqui, da frente, agora vai ficar melhor, né? Isso. 1 quilo tem quantos gramas? 1000. Tá, mas agora a gente vai ousar, porque hoje é sexta é dia de quê? De ousadia. Hoje vai ter ousadia, já te falei, tô aí parafraseando o poeta. Eu quero ir de quilolitro, quilolitro, para miligrama. E aí? Vai para mim. Quilo para grama, 1000. Quilo para miligrama,
Quantos miligramas eu tenho em 1 quilo? 1 quilo equivale a quantos miligramas? Não entendi, professor. Ó, 1 quilo tem 1000 gramas. 1 quilo vai ter, portanto, o quê? Milhão. E eu preciso que tu fale essa palavra para você mesmo. Você enche a boca falando milhão. Sabe por que você deve fazer isso? Porque quando você tem um soluto em miligrama e você tem uma solução que está em quilo, litro, quilo, a diferença entre a massa unidade do soluto e da solução é de 1 milhão de vezes. E se essa relação entre eles é de 1 milhão de vezes, ou seja, o miligrama é 1 milhão de vezes menor do que o quilo, isso gera para nós químicos uma unidade muito importante e traiçoeira para os vestibulandos, chamada de ppm. O ppm parece ser assim, ó, o quadro da dor na moldura do sofrimento. Parece ser a coisa mais horrenda já criada. Mas não é, querido. Quer ver onde eu acho uns ppm aqui para você? Na água São Lourenço da Maritubino. Olha ali, ó. Na água São Lourenço dela, tá escrito aqui, ó. Olha ali, ó. Miligramas por litro. Onde é que tá escrito isso aqui? Que tristeza. Achei! Ah, mas isso aqui tá bem difícil. Já tirou o rótulo, né, Vicky Dias, para já se preparar para o Enem, muito bem. Mas eu ia dar uma dica para você que você não deve fazer isso, você deve trapacear, eu vou ensinar uma palavra, trapacear. Você está vendo miligrama por litro aqui? Laura Almeida, me ajuda, deixa toda a escola ali, ó, miligrama, tem que ter, exatamente, uma visão, né, ó, clínica, né? Eu ali com uns 8 graus de miopia, não consegui ver. Exato. Mas tu consegue ler ali, querido? Tu tem uma visão privilegiada? Tá vendo ali? Miligrama, eu não tô mentindo, então. Eu não tô mentindo. Tá ali, miligrama por litro, tô te falando. E aí tá escrito ali, ó, miligrama sódio. 36 miligramas por litro. Vamos lá. 36 miligramas. É do sódio soluto sódio. Por litro de água São Lourenço da Maritubino. O litro, quilolitro, quantas vezes o quilo é maior que o miligrama? 1 milhão. Então tu está me dizendo que 1 milhão de miligramas corresponde ao quê? A 1 quilo. Então quando você escreve alguma coisa em miligramas por litro, quilolitro, você tem a unidade chamada de ppm. ppm é miligrama por litro. É só isso. E você pode colar do fiscal Moscão, que esqueceu de pedir para você tirar o rótulo da água. Porque você tem ali os ppms. Quer ver quantos ppms você tem de sódio? 33 miligramas por litro. 33 ppm. Quanto tu vai ter aqui de... Meu Deus do céu, não consigo achar, muito pequeno. Ai. Calma. Achei, magnésio. 12 miligramas por litro. Quantos ppm de magnésio você tem? 12. Ah, mas essa matéria é muito difícil. Não! Ó, quanto é que tem de clorito? 1,6 miligrama por litro. Quantos ppm de cloreto você tem? 1,6. Porque o miligrama por litro é o quê? ppm. Porque a diferença entre o miligrama e o litro é de 1 milhão de vezes. Por isso que a gente chama de partes por milhão, ou ppm, que é uma concentração muito comum. Eu fiz para vocês aqui toda a relação para você entender ali as mudanças, os lances. E a diferença entre 1 miligrama e 1 quilo, que são 1 milhão de miligramas, é uma relação de 1 milhão de partes. Portanto, sempre que você tiver 1 miligrama por litro, você tem 1 ppm. Se você tiver 2 ppm, significa que você tem 2 miligramas por litro. Tá aí, se eu tiver 35 ppm, 35 miligramas por litro. Ah, pessoal, mas isso não pode ser, mas é só isso. Sabe por que eu estou fazendo tanto drama? Estou aqui, performático, cuspindo toda a mesa aqui, depois o pessoal vai me criticar aí, o pessoal lá vai me xingar? Porque eu vi essa questão aqui em 2016
E eu vi muita gente chorando na questão, né? Assim, ó, enchendo a questão com as lágrimas da derrota, assim, tristes, terrivelmente abatidos. Professor, a CAF realmente é uma prova horrenda. Pessoas, assim, muito ruins, pessoas amarguradas, pessoas, assim, com azedume no peito, pessoas de infância sofrida, provavelmente, fazem essa prova. Porque caiu uma questão com PPM. Ora, eu lá sei o que é um PPM. Você sabe o que é um PPM. E olha só que interessante. Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, assinale a alternativa que contém as respectivas concentrações máximas permitidas de íons de ferro e manganês em o quê? ppm, partes por milhão. É o miligrama por litro, quilolitro, porque o quilolitro, litro-quilo, 1 quilo corresponde a 1 milhão de miligramas. Então, a relação, né, a distância, pensemos assim, entre o quilo e o miligrama é de 1 milhão de vezes. Agora, vamos procurar no texto alguma referência sobre o ferro e o manganês. Você tem um texto gigante que fala sobre uma portaria aqui do Ministério da Saúde, te dando os artigos, a legislação, né, os incisos, e aí ele traz aqui, ó, traz ali, ó. Recomenda-se que no sistema de distribuição as concentrações de íons ferro e manganês não ultrapassem o quê? 2,4 e 0,4 quê? Miligramas por litro. Pelo amor de Deus, miligrama por litro é o que, pessoal? ppm, pessoal. ppm. Assim. É isso que é o miligrama por litro. Então, ele já está te dando a resposta da questão. Aí, aluno veio, eu fiz aqui o Pitágoras, eu achei ali, eu calculei o volume do cilindro. Não, querido, tá pronto para você. Já é em miligrama por litro. Né? Então, miligrama por litro é ppm, ppm 2.404, resposta certa, letra C. Quando não é a D, partindo da D, é a C. Certo? Então não esqueçam disso, eu acho que isso aqui vai cair, eu tô com um pressentimento muito grande, fui tomado aí por esse pressentimento, assim como fui tomado pelo pressentimento do milimol no ano passado. Eu tinha convicção de que caiu o milimol, foi um chute certeiro assim, bem acidental, mas bem certeiro, eu acho que agora vai cair o ppm. Vocês viram, acho que foi no Belém Novo, Belém Velho, não sei, que surgiu uma fonte de água do meio do nada e as pessoas acharam, meu Deus, foi o Senhor que trouxe essa água milagrosa para nós. E as pessoas faziam uma romaria, filas homéricas para encher os jarros d'água. Elas não fizeram cálculo de, micro-organismos, de cobre, de metais pesados. Por quê? Porque veio da natureza, a natureza provém. A natureza provém, a natureza vai me salvar. Não é assim, querido. Então, eu acho que talvez eles possam pedir um cálculo de uma fontezinha de água e te dizer assim, ó, a toxicidade de tal minério tem que ser, ou metal tem que ser de tanto, ou a proporção. Em ppm, o que é isso? Basta você trocar por miligrama por litro. O ppb, tá, pessoal, ele é a mesma coisa, só que ele é por bilhão. Então você tem que descer mais 1000 unidades, 1000 casinhas, 3 casinhas, né? 1000 partes. Então o ppb ele já não é muito famoso, não. É o parte por bilhão. Ou seja, você tem o quilolitro da solução relacionado com o micrograma do soluto. Porque de quilo para grama, 1 quilo tem 1000 gramas. 1 quilo, portanto, tem 1 milhão de miligramas. E 1 quilo, portanto, tem 1 bilhão de microgramas. Então, quando você escreve micrograma por litro, você está relacionando 1 bilhão de partes entre eles. Logo, a gente chama de partes por bilhão. Isso é comum em remédios, ainda mais para você que tem rinite alérgica. Você está sempre ranhentinho, não interessa, é sempre primavera para você, é verdade. E aí você tem que se entupir, tomar overdoses de remédios, e aí você compra estes remédios muitas vezes em microgramas, que é justamente por causa, enfim, dos efeitos colaterais que pode se causar caso haja dosagens maiores. Tudo bem? Bom, queridos, vamos então para a última parte da aulinha de hoje, já vou te libertar, né? Mas não sem antes falar um pouquinho sobre a molaridade. A molaridade
é a mais popular da química disparada. E ela é exatamente igual à concentração comum, só que ao invés de trabalharmos com massa por volume, quisera eu que fosse sempre isso, aqui é mol por litro, então é bem taxativo. Eu acho que o primeiro grande problema da molaridade é o aluno entender como se escreve, porque às vezes aparece uns molar e o pessoal acha que é dente. Oh, surgiu um dente na minha prova, como assim? Ué, tinha 2 molar, eu já pensei. Não, querido, o molar é a mesma coisa que mol por litro. E você pode, inclusive, escrever emisão. Então, mol por litro pode ser molar e, quiçá, emisão. Por quê? Porque você tem essas 3 referências para escrever a mesma coisa. Eu gostaria muito que vocês sempre lessem o mol por litro da seguinte maneira. Se eu tivesse um litro, com a nossa preposição, enfim, sei lá, exatamente, advérbio de hipótese. Ai, que vergonha, né? Exatamente. Ó, então, se você tivesse um litro, você teria um mol do soluto. Isso é um molar, isso é a molaridade. Então tem várias maneiras de fazer isso, é super fácil, super simples. Por exemplo, vamos brincar aqui com Drink Mix. Drink Mix. Eu botei ali, o que eu tenho ali no Drink Mix? Eu tenho, vamos ver? 808, vamos tentar fechar um molar. Vamos tentar fechar um molar. Vamos tentar fechar um molar. Assim. Ih, droga. Tá bom. Eu vou fazer uma... Beleza, deixa assim. Bom, tá, é um molar. Esquece o 0,5 lá, beleza? Então, o que é isso aqui? Como assim um molar por litro? Ó, querido, quando você está no seu carro, no seu Uber, a 60 por hora, 60 km por hora não quer dizer que você tem que percorrer 60 km ou que você está percorrendo 60 km naquele momento. Não, tu pode estar percorrendo 1 km, 1 metro, mas se você fizesse esse percurso em 1 hora, você percorreria 60 km. A mesma coisa vale para cá. Eu não tenho 1 litro, eu tenho meio. Portanto, aqui dentro não tem 1 mol, aqui tem a metade, tem meio mol. Mas se você tivesse 1 litro disso aqui, você teria 1 mol. Isso é 1 mol por litro. Isso é a molaridade. Entende? A mesma coisa aqui, ó. Vamos tirar um pouquinho. Vou tirar. Ah, e agora diminuiu. Agora diminuiu a concentração. Claro que não. A concentração é exatamente a mesma. Tá, mas tu não tem 1 litro. Tem 1/4 de litro. Beleza? E eu vou ter 1/4 de mol. Vou ter 0,25 mol aqui. Porque se eu tenho 0,25 mol a cada 250 ml, se eu tivesse 1 litro desse troço aqui, ou seja, se ele se multiplicasse por 4, 250, eu vou ter 1 mol. Isso é a molaridade. Tudo bem? Então, olha só, vamos para as contas. Se você tem, por exemplo, sei lá, eu vou colocar uma outra quantidade ali. Vamos supor que eu coloquei aqui dentro, vou inventar um número qualquer, vou tirar para ninguém confundir. Vou inventar aqui, ó, tu tem meio mol, esse é o seu número de mols, em meio litro. E eu quero saber a molaridade, ou seja, eu quero saber quantos mols eu teria se eu tivesse 1 litro. Isso aqui se chama molaridade, que é um mol se tivesse 1 litro. Isso aqui é o volume, isso aqui é o número de mols. Quando você faz a multiplicação, você vai ter mV igual a N vezes 1. Logo, molaridade é igual ao número de mols pelo volume. Assim. É daqui que surge a fórmula. Sempre que você quiser saber qual é a molaridade de uma solução a partir do seu número de mols ou volume, você vai acabar dividindo o número de mols pelo volume. Desse jeito. Mais uma coisa. A massa do carbono é de 12 gramas por mol. Carbono. Tá? 1 mol de carbono tem uma massa da tabela de 12 gramas. Massa da tabela. A gente chama de massa molar. Se eu quiser, por exemplo, saber 36 gramas, que é uma massa que eu inventei da minha cabeça e minha imaginação fértil, isso vai me dar X mols, que é o número de mols. Então, se você fizer essa continha aqui, você vai ter número de mols vezes massa da tabela é igual a uma massa qualquer vezes 1. Logo, o número de mols é igual a massa qualquer dividido pela massa da tabela. Tá, professor, e por que está fazendo isso? Ai. Eu tô bem? Obrigado pela preocupação, pessoal. Nada. É melhor deixar assim. Como N é massa qualquer. Por massa molar.
Assim, a gente pode fazer um upgrade aqui no meu pulmão agora. Bateu bem lá. E também aqui na fórmula, que vai ser igual. Como é bom a desgraça alheia, né? Como é legal, assim. Como é bom quando é com os outros, não é com a gente. É bom mesmo. E aí a gente pode fazer assim, que é a nossa fórmula com um pequeno upgrade. Né? Então, eu vou pedir a gentileza, essa explicação do porquê que a sua fórmula ficou desse jeito, querido. Eu só vou pedir o seguinte, na hora de passar eu acabei colocando um N ali no livro, né? Eu peço para você corrigir para mim, por gentileza. Você tem até post-its, cada fileira tem um post-it. Você pode pegar, botar um post-it em cima, não é N, tá? É M. Eu vou apagar esse monte de rabiscos aqui do quadro, porque eu só quis explicar para você por que as fórmulas são assim. Essas fórmulas são assim porque vem das regras de 3. As regrinhas de 3 organizadas. Eu tô bem. Não, pessoal, essa semana ela vai acabar ainda com mais graça. Vai ter certeza. Vai dar tudo certo. Então, essas fórmulas, elas acabam assim. Obrigado, Maria Tubino. Deus te abençoe, tá? Por quê? Por causa das regrinhas de 3. E eu peço, por favor, para você corrigir. Coloque um M para mim ao invés de N. Essa fórmula, se você quiser usar, você pode usar tranquilamente. Ela vai ajudar muito em eventuais questões nas quais você não sabe muito bem organizar as ideias e assim por diante. Certo? Então, antes de te libertar, sei que tu está quase lá, eu só vou precisar fazer uma questão com você. Tá? Uma questãozinha aqui. Eu trouxe para você um exercício simples para a gente praticar um pouco. Esse exercício é: uma solução de NaOH contém 20 gramas de base em 200 ml de solução. Qual é a molaridade da solução? É claro que se você ler apenas molaridade de uma forma vazia ou fria, tipo, sabe, do jeito como tá ali, sem pensar, sem deixar isso reverberar na sua cabecinha, não vai fazer muito sentido. Agora, se você pensar em molaridade assim, ele quer saber quantos mols de NaOH eu teria se eu tivesse 1 litro. Ah, mas não tem 1 litro. É verdade, tem 200. Então ele quer 1 litro dessa solução. Ah, mas 200 é 1/5. Então, ele quer 5 soluções iguais a essa. Isso. Então se cada uma delas tem 20 miligramas a cada 200, então 20 nos primeiros 200, 20 no segundo, 20 no terceiro, 20 no quarto, 20 no quinto. 20, 20, 20, 20, 20. 100 miligramas. É isso que você vai ter. Tá, mas a resposta é 100 miligramas por litro? Não. Aí a gente tem que passar para mol. Como cada mol de NaOH pesa 40 gramas, que é o que a tabela nos dá, 100 miligramas, ou seja, 0,1 grama, vai ter X. Esse é o raciocínio que você vai fazer na maioria das questões. É óbvio que eu vou organizá-lo para você agora. Se em 200 ml, 200 ml, você tem 20 miligramas da base de NaOH, então, em 1 litro, teremos X miligramas de NaOH. Assim. Como 1000 é 5 vezes maior que 200, ok? A gente vai ter um X de 100 miligramas de NaOH, ok? Dessa maneira. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente precisa converter isso para mol. Como é que eu vou saber quantos mols eu vou ter? Querido, o sódio tem massa de 23, o oxigênio de 16 e o hidrogênio de 1. Se somarmos tudo, você vai ter um total de 40 gramas por mol. Deste modo, podemos facilmente fazer o seguinte: se 1 mol de NaOH tem uma massa de 40 gramas, X mol de NaOH vai ter uma massinha de 0,1 grama. E se nós fizermos essa conta, vamos acabar fazendo 0,1 assim, dividido por 40. Tá? E 0,1 dividido por 40 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 1,
dividido por 4 vezes 10, que é 40. Certo? E, para finalizar, 1/4 dá 0,25. Se eu tenho R$1, divido entre 4 grandes amigos, eu vou dar 25 centavos para cada um. Se for com o Bruno, ele vai ficar com 50, né? Porque, deixa pra lá. Conserva a base, subtrai os expoentes, vai dar -2. Para finalizar, é a mesma coisa que 2,5 dividido por 10, né, que dá 0,25, vezes 10 na -2, que vai dar, então, 2,5 vezes 10 na -3 molar. Ok? Essa é a continha passo a passo para fechar.